Christopher Garman, cientista político que está conosco aqui nessa edição do Live CNN, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Christopher, seguindo aqui nessa conversa, entendendo um pouco dos impactos posteriormente para o Brasil, mas antes queria ver com você uma leitura do impacto global do fim desse acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Corremos o risco de um desabastecimento global de alimentos, de elevação dos preços mundial? Olha, eu acho que a má notícia é que esse fim desse acordo deve perdurar, pelo menos ao longo desse tempo. Não enxergamos um caminho de uma volta para a retomada desse acordo. E houve destruição também no porto de Odessa e também de estocagem desses grãos. Então, esse aumento que a gente viu no mercado internacional representa essa disrupção que não vai ter uma volta tão cedo. A boa notícia, entretanto, é que dificilmente vamos voltar para a crise de alimentos que a gente viveu ao longo do ponto mais agudo da guerra da Ucrânia, por 3 razões. Primeiro, quando a gente olha os preços de grãos, eles ainda estão 50% abaixo do que a gente estava no pico da guerra. Então, nós estamos num momento global de queda de preço de alimentos. Então, esse aumento de 6 a 9% nos preços de trigo e milho estão no contexto baixista de preço de alimentos. Segundo, 47% da produção de grãos na Ucrânia já está sendo redirecionada e exportada via outros mecanismos que não seja no Porto do Sul. Então, não vamos ter uma perda tão grande no escoamento da produção de grãos na Ucrânia. E terceiro, nós temos um aumento de produção de grãos e trigo e milho em vários outros países, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Argentina e a própria Rússia. Então, pelo menos no nosso ponto de vista da Eurásia, dificilmente vão ter essa crise de alimentos como a gente viveu no passado. É uma disrupção, é um aumento de preço sim, mas dificilmente levará essa crise alimentar tão aguda. Mas precisamos ficar de olho, evidentemente, no fenômeno climático. El Niño é uma preocupação grande para o preço de alimentos globais. E os impactos para o Brasil, Christopher, eles estão claros? Há quem aponte, por exemplo, que o nosso país poderia ser favorecido diante de uma ocupação de um espaço que hoje é ocupado pela Ucrânia. Porém, o próprio ministro da Agricultura destaca: nós dependemos de cerca de 5 milhões de toneladas de trigo que chegam de lá. Não, assim, toda vez que o preço de trigo internacional sobe, isso impacta assim, a importação brasileira, se traduz em um aumento no lado da inflação em alguns produtos alimentares no Brasil. Mas, evidentemente, o contexto também mais amplo, que é importante se colocar, é que o Brasil se viveu também num choque positivo e queda dos preços dos alimentos ao longo desses últimos 6 meses. Então, representa um aumento, sim, mas não sei se reverte esse ambiente mais amplo, onde o consumidor brasileiro se beneficiou com essa queda de preço de alimentos. Novamente, pode representar um aumento de preço incremental, sim, no trigo, no pão, isso pode gerar um impacto, mas eu acho que não chega também próximo ao tipo de choque de preço de alimentos que vivemos no ano passado e logo depois da guerra da Ucrânia. Aí sim, esse teve um impacto mais profundo. O que pode haver uma combinação de fatores que começa a pressionar o preço de alimentos. Então, essa disrupção do lado de preço de grãos internacional, mas num contexto mais modesto, e também, talvez, a grande variedade que vai acontecer com esses eventos climáticos El Niño. E, novamente, no Brasil, pode ser menos impactado dado outras regiões, porque pode aumentar o volume de chuvas no sul do país. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, nessa conversa aqui conosco. Mais uma vez, Christopher, muito obrigada.